Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos começar a falar sobre minimização de máquina de estados. Então, o que consiste na minimização de máquina de estados? A minimização de máquina de estados é um procedimento que o objetivo é diminuir a quantidade de estados de uma máquina de estados sem alterar o seu comportamento. Isso é, vamos pegar duas máquinas de estado, a máquina de estados 1 aqui e a máquina de estados 2 aqui. Encarando essas máquinas de estado como uma caixa preta, essas duas máquinas aqui, elas são equivalentes se para a mesma sequência de entrada elas se comportarem exatamente iguais. Só que vamos supor que a máquina de estados 1 tenha 7 estados e a máquina de estados 2 tenha 4 estados. Então a máquina de estados 2 ela é uma versão minimizada da máquina de estados 1. O nosso objetivo é sair dessa máquina de estados 1, que é uma máquina com mais estados, para a máquina de estados 2, que é uma máquina de menos estados. Só que nesse processo aqui de minimização, nós não vamos alterar o funcionamento da nossa máquina de estados. Dessa forma, como a gente diminui a quantidade de estados da nossa máquina de estados, isso possivelmente vai levar a uma redução da quantidade de flip-flops e, em alguns casos, pode-se diminuir também a lógica combinacional para determinar o estado próximo e para determinar a saída. No processo de minimização, um principal conceito é o conceito de estados equivalentes. Quando é que a gente diz que dois estados eles são equivalentes? Dois estados são equivalentes se apresentam para as mesmas condições de entrada os mesmos valores de saída e para todas as possíveis condições de entrada apresentam estados próximos iguais ou estados próximos equivalentes. Ou seja, se eu tiver dois estados que as saídas deles são iguais e o estado próximo deles também são iguais, então aqueles dois estados são equivalentes. Para entender essa questão de minimização de máquina de estados e do conceito de estados equivalentes, vamos fazer esse exercício aqui. Esse exercício pede para reduzir a quantidade de estados necessários para a máquina de estados descrita pela tabela apresentada aí no slide. Então, vamos resolver este exercício. Aqui está copiada a nossa tabela de transição de estados. E vamos ver se aqui nessa tabela de transição de estados nós temos estados que eles são equivalentes entre si. Quando é que dois estados eles são equivalentes entre si? Se para a mesma condição de entrada as saídas são iguais e se para a mesma condição de entrada os estados seguintes são iguais ou são equivalentes. Ok? Então vamos analisar aqui melhor essa tabela de transição de estados. E vamos observar aqui que se a gente reparar bem, observe bem essa tabela de transição de estados. Analise aqui a linha para B e a linha para D. B de bola e D de dado. Veja que o estado B e o estado D, eles são equivalentes, ou seja, B é equivalente ao estado D. Por quê? Olhe, para condições de entrada iguais, as saídas são iguais. Veja aqui, estado B e estado D. Para entrada igual a zero, qual a saída do estado B? É zero. Qual a saída do estado D, de dado? É zero também. Para entrada igual a 1, qual a saída do estado B de bola? É 1. E para o estado D de dado é 1. Então, para o mesmo valor de entrada, as saídas do estado B e D são idênticas. E para a mesma condição de entrada, os estados próximos também são iguais. Para o estado B, para entrada igual a 0, o meu próximo estado é o estado A. Para o estado D de dado, para entrada igual a 0, meu estado próximo também é o estado A. Para o estado B de bola, entrada igual a 1, meu próximo estado é o estado E. E para o estado D de dado, para entrada igual a 1, meu próximo estado também é o estado E. Então, como nós temos essas duas condições atendidas, para uma mesma condição de entrada, as saídas são iguais e para a mesma condição de entrada, os estados seguintes também são iguais, então o estado B ele é equivalente ao estado D. Então vamos reescrever essa tabela de transição de estados, só que agora, como eu sei que B de bola é igual a D de dado,
eu não vou precisar colocar as duas linhas para esses dois estados. Ou seja, a minha máquina de estados eu posso simplesmente eliminar qualquer um desses estados, ou o estado B ou o estado D, já que, em termos de funcionamento, eles são exatamente iguais. Então eu só preciso manter um desses estados. No caso aqui eu vou manter o estado B de bola. Então eu vou redesenhar essa tabela mantendo o estado B de bola. Então agora eu tenho o estado A, o estado B de bola, C. Eu não preciso mais colocar a linha referente ao estado D, porque eu já sei que o estado B de bola e D de dado são exatamente iguais. Então não preciso colocar a linha referente ao estado D. Vou colocar a linha referente ao estado E. E vamos reescrever essa tabela. Estado atual A com entrada igual a 0, meu próximo estado é A, saída 0. Estado atual A com entrada igual a 1, meu próximo estado é B de bola, com saída igual a 0. Estado atual B com entrada igual a 0, meu próximo estado é A, com saída 0. Estado B com entrada igual a 1, meu próximo estado é quem? Estado E, saída 1. Estado C com entrada igual a 0, meu próximo estado é D de dado. Aí você pode estar perguntando, professor, mas aqui eu não tenho mais o estado D de dado. É verdade, mas como você sabe, o estado D de dado é a mesma coisa que o estado B de bola. Então aqui onde tem o estado D de dado, eu posso colocar o estado B de bola. Então, para o estado C com entrada igual a 0, meu próximo estado vai ser quem? Meu próximo estado vai ser B com saída igual a 1. Estado atual C com entrada igual a 1, meu próximo estado é C com saída 1. Pulo a linha referente ao estado D, já que o estado D de dado é a mesma coisa que o estado B de bola, e vou para a linha do estado E. Estado E com entrada igual a 0, meu próximo estado é A com saída igual a 0. E veja aqui, ó, estado E com entrada igual a 1, meu próximo estado é quem? D de dado com saída igual a 0. Não tenho estado D de dado na minha tabela, mas eu sei que o estado D é a mesma coisa que o estado B de bola. Então aqui eu vou colocar B com saída 0. Ok? Então, fizemos essa nova tabela de transição de estados. Mas observe bem agora. Observe a linha para A e a linha para E. O que a gente nota quando analisa essas duas linhas? Os estados próximos para a mesma condição de entrada são iguais, ó. Estado A, entrada 0, estado próximo é A. Estado E com entrada 0, estado próximo é A. Estado A com entrada 1, estado próximo é B. Estado E com entrada 1, próximo estado é B. Então, os estados próximos são os mesmos, as mesmas condições de entrada. E as saídas também são as mesmas para as mesmas condições de entrada. Estado atual A com entrada 0, saída 0. Estado atual E com entrada 0, saída 0. Estado atual A com entrada 1, saída 0. Estado atual E com entrada 1, saída 0. Então daqui a gente vê que, como o estado próximo para as mesmas condições de entrada são iguais e a saída para as mesmas condições de entrada também são iguais, então o estado E é igual ao estado A, ou o estado A é igual ao estado E. Então vamos redesenhar essa tabela, agora incluindo somente o estado A. Vou escolher ou o estado A ou o estado E para manter na minha tabela. No caso aqui eu vou escolher manter o estado A. Então agora os estados da minha máquina são estados A, B e C, sempre lembrando que eu tirei a linha referente ao estado E. Então estado atual A com entrada 0, meu próximo estado é A, saída é 0. Estado atual A com entrada 1, meu próximo estado é B, com saída 0. Estado atual B com entrada 0, meu próximo estado é A, com saída 0. Estado atual B com entrada igual a 1, meu próximo estado é o estado E com saída 1. Mas nesse caso eu não tenho o estado E na minha tabela, mas eu sei que o estado E ele é exatamente igual ao estado A. Então aqui vai ser A, ao invés de E, com saída 1. Na próxima linha nós temos estado atual C com entrada 0. Meu próximo estado é B, com saída 1. E, finalmente, nós temos estado atual C com entrada 1. Meu próximo estado é C, com saída 1. Sempre lembrando que eu não preciso colocar a linha para E, porque o estado E é igual ao estado A. Veja aqui, a partir de agora, você pode tentar qualquer combinação, você não vai chegar que nenhum estado vai ser mais equivalente a nenhum outro.
Então, nesse caso, essa tabela corresponde à nossa máquina mínima possível para esse caso. Quantos estados eu tenho aqui? Eu tenho 3 estados. Para representar, para montar essa máquina de estados, eu vou precisar de 2 flip-flops. A máquina original tinha quantos estados? Ela tinha 5 estados. Então, para montar essa máquina, eu precisaria de 3 flip-flops. Então, só essa análise me fez reduzir um flip-flop. Esse é o objetivo aqui da minimização de máquinas de estado. Você identificar estados que são equivalentes e, a partir disso, você reduzir a quantidade de flip-flops que vão ser utilizados para a implementação do seu circuito sequencial. Só que há o detalhe. Em muitos casos, esse método que a gente está usando, que é o método da inspeção visual, não vai resultar em resultados tão rápidos, não vai levar a resultados tão rápidos, principalmente quando a equivalência de estados ela não é tão clara ou quando você tem muitos estados. Para isso, existem alguns algoritmos que vão permitir a gente minimizar máquinas de estados de uma forma mais fácil. Que nesse caso, a gente vai estudar 2 algoritmos. É o algoritmo da tabela de implicação e o algoritmo do particionamento sucessivo. Ok, pessoal? Então, por hoje nós ficamos por aqui. No próximo vídeo, vamos apresentar o método da tabela de implicação. Então, conto com todos, espero que todos fiquem bem e até a próxima.